E a política, como foi entrando na sua vida? Foi uma coisa natural? Explica pra gente. A política foi natural, mas foi do nada. Foi do nada. Não foi, nunca planejei. Muito pelo contrário. Se alguém me perguntasse anos atrás, eu falava, não, nunca. Nada a ver, imagina. Jamais. Então foi algo assim, foi muito repentino na minha vida. E foi natural, mas ao mesmo tempo foi algo muito repentino que eu não tinha planejado. Se me perguntassem lá atrás, eu não queria. Foi acontecendo quando eu me vi, eu estava ali. Sabe? Foi bem natural. Eu não planejava isso. Você falou isso lá atrás? Quanto tempo atrás? 4 anos atrás. Olha só. Eu não planejava isso, não tinha esse desejo naquele período, não tinha essa vontade naquele período, não imaginava. Você é um jornalista, você está lá no seu programa de rádio todo dia, você gosta daquilo que você faz, você tem paixão naquilo que você faz. Eu não me imaginava, né? Eu não esperava isso também. Eu que tenho banda, tinha banda, hoje por causa da vida política corrida demais, eu não consigo tocar na minha banda mais, né? Mas eu tinha banda, então eu imaginava, aliás, meu sonho desde pequena era ser cantora, sabe? Era fazer parte de uma banda e cantar, ir para os palcos e tal. Mas a vida, ao longo da vida, eu fui indo para outros caminhos que eu não esperava, mas que eu tô adorando. Todos eles hoje. Nunca tive problema com nenhum deles. E a política, ela caiu da minha vida do nada. Eu fui convidada para ser candidata a vereadora. O convite veio assim, começo de 2020, começaram a falar mais sobre isso comigo de uma forma mais intensa, finalzinho de 2019. Mas muito pouco, 2020 foi pegando mais força. E eu não. De repente, eu fiquei pensando, a pandemia me fez refletir, porque se eu tivesse naquela agitação do dia a dia, eu não pensaria para ficar mais introspectiva. Como a pandemia levou a gente para o isolamento, e foi na época da pandemia mesmo que começou, março, que começaram os pedidos para eu ser candidata a vereadora, março, abril, a gente estava naquele período confinado, foi a época que eu estava mais introspectiva, mais em casa, mais analisando a vida, mais, sabe, refletindo sobre as mudanças, e foi aí que eu resolvi ser candidata. Caramba, e foi uma eleição na pandemia, né? Que Uma deve ter eleição sido na uma pandemia. eleição totalmente atípica do que a gente está acostumado a ver, né? Atípica. Eu estava acostumada a fazer campanha eleitoral, eu gostava de trabalhar com campanha, porque a gente que é jornalista, a gente trabalha também, né, com comunicação de política. Eu trabalhei no meu passado com comunicação para políticos, né? Então eu gostava, é gostoso fazer campanha eleitoral, sabe? E eu não imaginava como é que seria, porque daí veio a pandemia. Fiquei refletindo, nossa, será que eu vou ser candidato? O que vai me levar a ser candidato? Comecei a ler, aproveitei que eu estava em casa, a gente estava isolado, né? O meu trabalho eu trabalhava 8, 10 horas por dia. Na época da pandemia, eu trabalhava 2, fazia o programa meu de rádio e ia embora para casa. Tava tudo fechado, né? Então eu lia, eu assistia filme, eu tava indecisa. Eu comecei a ver filmes que me ajudassem a tomar decisões, de líderes que não queriam cargos de liderança, mas que de repente receberam convites e ficaram na dúvida com relação a isso. Que rumo tomar? O que eu faço? Isso não tem nada a ver comigo, eu não quero. Mas por que eu devo querer? Por que eu devo encarar esse desafio? Eu lembro que um filme que me ajudou a decidir isso, até foi um filme do Papa Francisco. Eu estava em casa, foi na época da pandemia, eu já tinha assistido o filme, mas em outro contexto. Aquele dos dois papas? Os dois papas. Ah, legal, ótimo filme. Como é o nome daquele filme? Eu me esqueci também. Aquele que tem o papa que é o Ratzinger. Isso. Ele transferindo pro Francisco, né? Eu esqueci o nome desse filme. Eu acho que é dois papas, os né? dois papas. Que comenta pra gente, ajuda. Foi esse filme. Sim. Eu lembro que eu já tinha assistido, mas aí, como eu assisti ele na pandemia, num outro período da vida, a gente passando por aquilo, eu passando por um conflito interno. Ai, meu Deus, que decisão que eu tomo, será? Mas, política, poxa vida, política é tudo a mesma coisa, não queria, sabe? E aí eu falei, não vai dar certo, não, e tal. Eu assisti esse filme numa noite, falei, vou assistir, faz tempo que eu não assisto, os dois papas, né? Faz tempo que eu não assisto esse filme, eu assisti. E tem uma frase lá do filme, uma hora que ele toma a decisão de ser papa e era contra a vontade dele. E ele se torna um grande papa, né? E era contra um sistema, e eu não vou me adaptar, e não vai dar certo, eu vou ter que ser daquele jeito. E ele discorda do outro papa, tal, né? O mais antigo. Bem diferentes, bem né? diferentes. Sim. E ele fala, e depois dá tudo certo, ele aceita, e o filme mostra essa trajetória de indecisão dele até ele assumir um papel de liderança. E esse filme fez eu mudar de opinião.